O clube não está quebrado, não está falido. Pelo contrário. Alessandro Barcelos. O clube está falido, tem dinheiro. Pois é, tecnicamente, na nossa opinião, o Beira-Rio não estaria sob risco. Só acho que superdimensionaram, tá? É? Me deixou mal agora. O senhor disse que está pagando o Nico Lopes até hoje? 175 milhões, né, Gamba? O senhor está pagando até hoje? À vista. Gabiru? Gabiru, Jô. Tentei contratar ou não? Oscar, Pato, Leandro Damião? Sim, não. Sim e não. Você paga juro, paga a dívida, tira da frente as coisas importantes e vem outras. É um ranking às cegas. Essas ideias aí. Como é que eu vou perguntar isso pro senhor? Mas vamos lá. Nenhum da oposição me ligou. Isso é muito sintomático. Nenhum WhatsApp? Nada. Esse modelo é um modelo teoricamente perfeito. O senhor criou essa ilusão? Óbvio, eu e meus companheiros todos. Nós temos que ser correto com o torcedor, transparente com o torcedor. E o Dali foi muito correto naquele momento, né? Me dizendo, olha, presidente, com certeza. Com certeza. Com certeza. Bora, galera! Bora para mais um De Carona com Gamba aqui no canal do Gambita, fechando o ano de 2024. Muito obrigado por você que está inscrito no canal. Sim, o presidente do Internacional será o nosso convidado. Então, por favor, né, like nesse vídeo, deixa aqui o seu comentário para Alessandro Barcelos. E se você está chegando aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição no canal do Gambita. Aproveita que você já está por aqui para maratonar as outras caronas do nosso canal. Vem aí um 2025 cheio de novidades para vocês. Leandrinho, tudo bem? Tudo certo. Leandrinho estava de férias, voltou e vai sair de férias de novo. Volta de férias e sai de novo de férias. Um dia eu chego lá. Um dia tu chega. Enquanto isso, Rafa, eu e tu aqui, ó, na labuta, né? Dando sangue. Saudade de mim? Saudades. Tu não trouxe uma lembrancinha pra mim, pro Rafa? Não. Nem uma conchinha da praia? Não. Nada. Nada. Tá com muito. Eu bebi tudo lá. É, imagino. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Vou buscar o presidente no Internacional no CT Parque Gigante, pego o presidente ali, dou uma carona para o presidente e vou levar o presidente para a sua sala no estádio Beira-Rio. A ideia é justamente mostrar um pouco desse bastidor, da privacidade do presidente na sua sala, onde grandes decisões são tomadas. Bom, conosco, ó, tô passando aqui na frente do Beira-Rio, conosco o KTO, gente, Know The Odds, jogo responsável, um site para maiores de 18 anos. Final do ano tá chegando, mas muitos campeonatos não pararam. Por exemplo, a Premier League não para, tem o Boxing Day da Premier League, né? Campeonatos europeus para vocês fazerem as apostas de vocês. 2025 tá aí batendo a porta, a volta dos estaduais, a volta do nosso querido Campeonato Gaúcho. E vocês sabem, jogo responsável é lá na KTO, mas jogue dentro da realidade financeira de vocês. Por favor, não olhem para a KTO como uma possibilidade de vocês terem uma renda extra e tudo mais. É dentro da realidade financeira de vocês. Vai lá, olha a probabilidade, vê se ali vocês podem fazer um investimento dentro da realidade de vocês. E KTO, jogo responsável. KTO sempre teve esse zelo com o seu público do jogo responsável. Cuidado com o seu público para que você não se comprometa financeiramente. Isso é fundamental, gente. Valeu, KTO. Mais um ano, hein? Fechamos mais um ano. Muito obrigado pela parceria. Muito obrigado pela confiança. Vem novidades aí na próxima temporada. Também conosco, muita honra, inteiro o Grupo Servopa comigo. Seminovos do Grupo Servopa. Saí de lá, peguei meu carro. Seminovo é aquele... Seminovo com cheirinho de 0 km, o Leandrinho tá acostumado já. Aliás, vou dar uma informação para vocês em primeira mão. O próximo carro do Leandrinho está nos seminovos do Grupo Servopa. Já está negociando, inclusive. Seminovos do Grupo Servopa, o endereço certo para o teu próximo carro, o endereço certo dos melhores seminovos em Porto Alegre tá ali, na Ipiranga 5570. Verão tá chegando aí, né? Vai ficar por Porto Alegre algum final de semana, tá com tempo livre, pega a família, vai num sabadão lá, prepara aquele mate legal e vocês vão ser muito bem recepcionados por todos os vendedores dos seminovos do Grupo Servopa. Ah, não moro em Porto Alegre, Gambita, moro na região metropolitana e aí tem a loja de Canoas. Ah, mas eu moro longe de Canoas, moro mais para a região de Gravataí, tem a loja de Gravataí. Ou seja, não faltam opções para vocês encontrarem o próximo carro de vocês ali nos seminovos do Grupo Servopa. Chega lá, diz que chegou através do canal do Gambita que vai rolar um desconto fera para vocês, hein? É imperdível as condições apresentadas pelos seminovos do Grupo Servopa. E, claro, com a garantia do Grupo Servopa e carros, todos eles com procedência, fundamental para uma negociação, né? Centauro, acessando o link que está aqui na descrição desse vídeo. Observando se o produto é vendido e entregue pela Centauro, aplica o cupom GAMBA10, tem 10% off para vocês. GAMBA10 lá na Centauro. Muito obrigado, Centauro, pela parceria também na temporada 2024. Tu tá com o microfone aí, Leandrinho? Tô. Por isso que tu tá te achando uma estrela aí. É. Nosso famoso Azaghal. Meu, não tem um vídeo que não tem um comentário. O Azaghal lá atrás, firme.
Não posso nem ficar bravo porque eu sou igual a esse É cara. igual o Azaghal. Bota o Azaghal de novo aí, ô Leandrinho. Ô, Rafa. Galera que tá chegando pela primeira vez, Rafa, bota o Azaghal pra ele aí. Bota o Renato chamando ele de gordo também. Pô, faz uma participaçãozinha na minha aí pra me dar uma moral, professor. O preto não tá te emagrecendo. Valeu, Gama. Vamos lá, Leandrinho. Falando nisso, esse óculos aqui, o Renato disse que depois que ele usou, tá valendo 5 mil reais. Valendo muito, hein? Peraí que eu vou valorizar tua alma. Vai valorizar. Depois dessa aí você tá consagrado. Agora sim. Agora vale 5 mil. Eu paguei 60. Porra, Mas tá aí, maluco, no mano? caso, tô vendendo por 4.999 aí, tá na promoção. 10 continho de desconto dentro daquilo que o Renato falou. É. Galera, sugestões de caroneiros, deixa aí no comentário, né? Gambita tem que dar uma carona pro fulano, coloca aqui, hein? Esse espaço é pra vocês. Gamba tem que dar uma carona pra essa pessoa. Beleza, a gente vai atrás pra atender o pedido de vocês. Vou dar um tempinho pra vocês darem um like agora. Bora lá? Vamos dar um like pra esse vídeo ir longe. E não sei se vocês perceberam, agora a gente tem aqui um QR Code, que é um QR Code colaborativo para você ajudar o canal. Então, se você vê relevância nesse conteúdo, quer fortalecer o canal, tem um QR Code para você fazer um Pix colaborativo para o canal do Gambita. O valor que você achar que a gente merece. Se não merece, também não precisa fazer. Mas tá aqui o Pix para vocês colaborarem com o fortalecimento do canal do Gambita. Lembrando que é uma colaboração, um apoio. Apoie o canal. A gente coloca à disposição aqui para vocês. Fala, meu irmão. Felipe Gamba tem uma entrevista com o presidente ali em seguida. Oi. Bora lá. Chegamos no CT. Inclusive, está permitida a nossa entrada no CT. É por aqui que passam os jogadores do Internacional. Ó. Centro de treinamento, passando por aqui. Você torcedor do Internacional que não conhece essa área, a gente vai mostrar essa área para vocês aqui, ó. E, ó, aqui é o CT. Pô, vou botar na vaga do presidente. Tá escrito ali, ó, presidente, Leandrinho. Tá bom para vocês? Não sei se vocês conhecem, né? Torcida do Internacional. Isso aqui é um lugar de área restrita, né? Para os jogadores do Internacional e tal. Tá aí o homem. Presidente Opa. Alessandro Barcelos. Como é que tá o senhor, presidente? Como é que tá, Gamba? Tudo bem? Tudo certo? Tudo Presidente, bem. essa aqui é a área que os jogadores entram? É por aqui? É a área Porque essa aqui é uma área eles reservada, entram. né? Isso aqui é o estacionamento, né? Tá. Entram por aqui e lá os campos onde vai pro treinamento. Aqui o CT que foi totalmente reconstruído. É isso. Totalmente, do zero. Isso. Essas paredes aqui que vocês estão vendo aqui. A água veio que altura aqui, presidente? ela Você veio lembra? mais do que isso aqui. Ó. Meu Tá? Essas paredes aqui eram de drywall. Então elas foram todas, essas paredes aqui foram todas pro chão. Isso aqui derrubou tudo. Tudo, derrubou tudo. Aqui, isso aqui virou um rio. Isso é tudo novo de alvenaria. Tá, agora é alvenaria aqui, né? Agora alvenaria. Fizemos alvenaria, erguemos mais as janelas, eram janelas até o chão, janelão. Tá. Erguemos a janela e fizemos, as portas internas eram de madeiras, agora são todas de vidro. Tá. Também prevendo se tiver algum outro acidente, quem sabe daqui a um tempo. A estrutura é melhor, A né? estrutura aguenta, né? Segura. O senhor chegou a vir aqui no... Vim aqui. Momento Entrei terrível. antes, quando a água ainda estava baixa, para ajudar um pouco, É. né? E depois, no final, aí quando começou a obra, eu voltei, porque antes só de barco, não tinha como Não entrar tinha aqui. outra maneira, não tinha né? como caminhar, a água subiu além do... Meu Deus do céu. Não, o troço foi... Lá foi o senhor forte. não se arrisca, né? No gramadinho lá, né? Não, com essa lua ainda. O senhor tentou ser jogador? Já foi meu tempo. Não deu certo? Não deu certo. Ainda bem pro Inter, foi maravilhoso. Bom pro Inter. Bom pro Inter, viu só? Bom pro Inter. Vamos lá, presidente? Vambora. Topa? Vambora. O piloto é... Piloto se garante? O piloto se garante. Então tá bom. Olha aqui, ó. Vaga do presidente. Ó, os caras estão fazendo um sinal assim pra mim atrás das câmeras. Vai nessa. Vai nessa. Aqui, ó. Vaga do presidente. Como eu coloquei o carro na vaga do presidente, tem direito a uma decisão, presidente. Uma decisão, presidente. Vou pensar bem. nela. Tá bem. Pode entrar, por favor. Com licença. Vou pegar um arzinho. Presidente, desculpa a indiscrição. Quantos quilos o senhor eliminou, presidente? 22. Mais de 22. No saldo ficou 22. Já tive a 24, 25, mas no saldo 22 ainda. Isso em 2 anos? Um ano e meio, mais Mais ou o menos. dois anos. Vamos dizer que foi 2 anos. Saúde, né, principalmente. Só por isso. Hã? Fiz Só por isso. fiz Dependendo, exames. estava comendo até agora. Fui pro médico, o cara olhou pra mim e disse, ó, meu amigo, ou tu faz alguma coisa aí pra cuidar da tua vida ou Vai ter um troço. vai ter. Acabei fazendo isso por opção mesmo, sem remédio, sem nada. E felizmente ajudou aí, os números voltaram ao normal, né? Coisa boa. Subi na tabela. Saúde acima de tudo. Isso aí. Presidente, a gente vai sair aqui do CT, né? A gente já tinha combinado. Tá A gente bom. vai lá na sua sala, Tá no Beira Rio. Não lembro a última vez que eu fui lá, faz muito tempo. Eu era repórter, né? Aqueles plantões de venda de jogador e tal. Faz muito tempo E a não- presidência não é um lugar acessível. Muito assim, acessível, né? As pessoas não costumam acessar lá, mas muito é aqui, né? É, CT. daqui a sua sala de carro é
30 segundos. Sim. Mas eu preciso fazer uma carona com o Não, senhor. vamos dar uma Então vou volta. mostrar Porto Alegre pro senhor aqui, a nossa orla maravilhosa, né? Bom. Também foi reestruturada depois da tragédia e tudo mais. E eu tenho pro senhor, presidente, alguns nomes nas nossas cartelas, no nosso quadro. O senhor é uma pessoa que tem muitos amigos. Então dificilmente vai ter uma inimizade aí com o senhor. Coisa boa, né? Dificilmente vai ter alguém ali que o senhor tem muita uma... amizade. É muito, não, o presidente vai acumulando amizades, né? Isso aí. Não recebe crítica, imagina, Não, né? claro que não. Presidente, Mas faz parte da função. Eu não sei se o governador Eduardo Leite suportaria estar no seu cargo e no cargo do presidente Alberto Guerra 6 meses. Vocês são mais criticados que o governador. Ouso dizer. A pressão é talvez maior e o acompanhamento, né, da mídia aí, porque é um assunto só futebol, é muito maior, né? O governo tem outros assuntos para tratar, a educação, Diverso, saúde. né? Aqui é um só e com acompanhamento diário, né? Meu Deus. Cotidiano, então... Toda hora, toda não é hora. fácil. Vamos lá, presidente, pode abrir o porta-luva? Abel Braga, É ele? com certeza daria carona. O maior treinador, eu acho, da história do Internacional. Maior? Maior. E o melhor, porque ganhou o maior e o melhor título, Sim. né? Com certeza daria carona. Isso aí que você colocou é muito legal, cara. Como é que foi a saída do Abel? Teve alguma rusga com o senhor, presidente? Muito se falou naquele período Acho que o que Abel não teria gostado da forma como ele foi tratado por vocês. O Abel já conversou contigo Uhum. também, acho que já falou sobre esse assunto, eu também já falei, né? Nunca é bom esses momentos, né? E seja ele da forma que for, sempre é ruim. Eu digo que a pior coisa de um dirigente é quando tem que demitir um treinador, principalmente, porque você acaba criando relação, vínculo. Mas ele passou por outros momentos semelhantes a esse no clube, de idas e vindas. Não sei se foram, não lembro se foram 4 ou 5 vezes. Né? Isso na carreira de um profissional e na vida de um clube acontece. Mas foi esperado qualquer tipo de divergência. A gente já conversou várias vezes, conversei com ele agora de novo no lance de craque e estabelecemos aí sempre uma excelente relação, um apreço muito grande, de forma que o assunto que possa ser recorrente aí já não é mais. O senhor voltaria a trabalhar com o Abel? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Coordenador técnico? Não, aí, Algum outro cargo na direção? Aí é questão de prever futuro, né? Tá. A gente não tem como, mas um sujeito extremamente inteligente, um cara competente, agradável e com a identificação do clube. Então, esses são todos os elementos que nos colocam sempre numa possibilidade de voltar a trabalhar. Sim. Presidente, hoje responder essa pergunta é mais fácil, tá? O famoso engenheiro de obra pronta. Mas o senhor se arrepende da saída dele para a chegada do Ramírez lá atrás ou não? Hoje, olhando para o que aconteceu... Hoje é mais fácil responder. É mais fácil responder. Mas naquele momento, nós tínhamos uma convicção no processo, né? No que tinha que ser feito, no que deveria ser feito e... Vamos a tener tempo. Entendíamos que era importante até para dar, vamos dizer assim, uma continuidade naquilo que foi o processo eleitoral. Né? E a gente tomou a decisão que entendia que tinha que tomar. O futebol é feito de decisões, de erros e acertos, né? Agora, olhando para trás, como não deu certo o trabalho que sucedeu, a resposta muito mais óbvia é não ter feito. Né? Mas isso depois das coisas acontecerem. Porque o objetivo sempre foi acertar, ganhar e, enfim, jogar para frente. Muito bem. Próximo presidente. Grande Abelão. Marcelo Medeiros. Sim. Com certeza, daria carona. Foi um presidente que me convidou para ser vice-presidente, me deu a oportunidade de viver o mundo político do Internacional, porque eu era conselheiro há 2 anos. Alessandro Barcelos, claro que daria, mas é óbvio que daria. Ele daria carona pro senhor também, viu? Ele veio aqui e deu carona pro senhor. Não, eu tenho uma excelente relação com o Marcelo e acho que é uma excelente pessoa. Podemos divergir em algum momento em algumas coisas do clube, decisões que foram tomadas ou que pudessem ser tomadas, tanto eu quanto ele, né? Mas isso não impede da gente ter uma relação de respeito, de amizade e, portanto, tranquilamente. A sua saída para se tornar presidente, enquanto o senhor fazia parte do departamento de futebol, ele se sentiu traído com esse movimento. O que aconteceu ali, presidente? Eles fizeram um movimento político e não me falaram. Quebrou a confiança que eu tinha nele. Pois é, Gamba. Eu já conversei isso com ele também, né? Inclusive, na época, conversei isso com ele, né? Eu estava como vice de futebol. Nós tínhamos que começar ali em novembro. Nós, que eu digo... O movimento, os grupos políticos todos estavam trabalhando com a ideia de uma linha sucessória. E tínhamos ali 2 possíveis candidatos a presidente que já estavam dentro da gestão e que eram vice-presidentes eleitos, tanto o João Patrício Herman quanto o Alexandre Chaves Barcelos. E era natural esta sequência. Acontece que tinha disputas
de novo, políticas dentro do Conselho e correntes que diziam que eles não poderiam, numa interpretação do Estatuto, concorrer a uma nova reeleição porque tinham sido 2 vezes vice, da qual eu discordava. Inclusive, manifestei isso. Mas entendeu-se naquele momento, não sei por quais razões exatamente, que não se faria esta disputa, não se colocaria isso em risco. E aí, esses movimentos, naturalmente, inclusive o movimento ao qual o próprio João Patrício fazia parte, começaram a discutir o futuro num projeto. Um projeto para o clube de continuidade, de ações e tal. A exigir definições. E essas definições acabaram não acontecendo. Entendi. Convidamos para construir isso juntos e que tivéssemos uma alternativa para a candidatura. Isso não foi possível, não se entendeu que era possível. O movimento, que era o movimento que comandava o Internacional naquele momento e há mais tempo, que era o qual pertencia ao Marcelo, pertencia ao Alexandre, entendeu que eles indicariam um presidente ou discutiriam quem era. E os outros movimentos não aceitaram isso. Entendi. Tinha uma preferência por quem estava ali, mas não sendo aqueles dois, entendiam que tinham espaço para discutir um terceiro nome. Perfeito. E aí esse terceiro nome não tinha sido definido até aquele momento, mas o fato de termos um manifesto foi construído, inclusive convidado o movimento Intergrande para assinar. Esse manifesto foi interpretado como um manifesto de traição, de conchavo, enfim, o que seja, os argumentos que usaram. Na verdade, tudo feito de forma muito transparente. E aí o Marcelo me disse que achava ruim aquela situação, embora em vários momentos ele me disse pessoalmente, temos que discutir, esse assunto vai acontecer, né, dando a entender que poderíamos também compor como chapa de situação. Seria eu o candidato à situação, sem nenhum problema. Indicado por ele. Só que isso não aconteceu no tempo entre uma coisa e a outra. E ele, talvez pressionado, não sei, estou falando aqui, a minha impressão, pressionado pelo seu movimento, tomou a decisão de me desligar. E ao tomar a decisão de me desligar, automaticamente todos os membros dos outros movimentos se desligaram junto. Entendi. Não foi só eu que saí. Saíram todos, inclusive membro do Conselho de Gestão. No caso do Busnello, que era do Conselho de Gestão e que pediu para sair. E aí nisso, aí sim, aí fora da gestão, já não estando na gestão, se começou a discussão entre esses grupos de quem seria o candidato. Perfeito. E automaticamente, pelo trabalho, pela vida no clube, por ter passado pelo futebol, acabei sendo o candidato. Mas em nenhum momento, na nossa opinião, a gente fez algo que não tivesse sendo, de alguma forma, informado e convidado para que todos pudessem participar e construir a solução. O problema é que, aí é uma opinião minha, né, foi naquele momento uma certa intransigência em abrir mão da cabeça de chapa, em compor, em achar que teriam condições de ter outro nome. Prova disso é que teve um primeiro turno e um segundo turno e sequer foram para o segundo turno, mostrando então que a questão poderia ter sido resolvida de uma forma melhor antes e não foi. Perfeito. Ou seja, não houve traição. Na minha opinião não houve, na nossa opinião de todos os movimentos, não houve, e isso eu também disse para o Marcelo no dia que a gente conversou, né, qual seria, ele me perguntou, e é normal isso, como é que a gente vai comunicar isso agora, né? Tanto eu quanto tu, eu disse para ele, Marcelo, a verdade, a gente tem que falar a verdade, né? E a gente falou a verdade. Perfeito. Bora lá, próximo nome, presidente. Pô, tem cartela aqui, hein? Tem muitos amigos aí. Roberto Melo. Tu pegasse uma linha de sequência aqui boa. Não, é até pra sua linha de raciocínio não atrapalhar, né? Tá bom. O senhor já vem na mesma linha. Se eu tirar o de baixo aqui... Aí vai quebrar. Aí vai quebrar. Aí vai quebrar. Aí vai não, quebrar. Eu dificilmente, Gamba, terá um colorado que eu não vá dar carona. Já tem uma linha aí, presidente. Dificilmente. Tá. Este é mais um, é um colorado, fez parte de várias gestões para trás, foi candidato, meu oponente... Né? Não tenho razões, como presidente do clube, razões para não dar carona. Sim. O que aconteceu entre vocês na reunião dos debentures no conselho, presidente? Só acho que superdimensionaram, tá? É? Até, infelizmente, alguém captou, porque isso é coisa... Uma reunião acalorada, acho que foi indelicado com um técnico de som, que não funcionou o microfone, e aí eu também acabei revidando de alguma forma, e acho que não soma, não acrescenta isso para mim, não deveria ter acontecido, mas no calor do debate acabou acontecendo. O senhor disse que está pagando o Nico Lopes até hoje, e o Roberto Melo disse que o senhor não ganhou nem gauchão. São duas verdades. Não são mentiras. Não são mentiras. São duas verdades. Mas eu não estou medindo pela régua de ir para a final do gauchão, porque eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais acima. Mas o fato é esse. Nenhuma das duas afirmativas estão erradas. É caro o Nico Lopes ainda?
Foram 10 milhões de reais que nós pagamos do dinheiro da Liga Forte, né? Para o Nico Lopes e Edenilson, para a Udinese, né? Não é pouca coisa. Numa tacada só, sob efeito... Veio da Liga Forte... Exatamente. 10 milhões. 10 milhões nós destacamos desse dinheiro em 2023, sob pena de transfer ban e tudo mais, né? E isso veio se acumulando, né? De muito tempo. Né? E os dois eram do mesmo pacote de negócio da Udinese. Estavam na mesma conta. Até o próprio Nico Lopes não teria sido nem a gestão do Roberto no futebol que contratou, mas o Edenilson sim, estavam no mesmo pacote, né? E teve outros tantos, Vitor Cuesta, se eu falar aqui Bruno Sabiá, que ninguém conhece, se eu falar aqui Jorge Henrique, se eu falar aqui Ceará, se eu falar aqui Gabiru, esses todos estão na lista que foram mostrados para conselheiros que tiveram acesso e que assinaram o termo de confidencialidade no que diz respeito a detalhes de processo e valor, e lá estavam esses valores que dão um montante de 175 milhões, né, Gamba? O senhor está fazendo até hoje? Não, esses aí eu já terminei. Nossa. Esses eu tive que pagar. À vista. Gabiru, Jô, aquele menino que era do São Paulo, o alemãozinho, Dagoberto, que eu o Zeca, mais de 1,5 milhão. Santos. Isso tudo foi pago em 2023, com esse recurso da Liga Forte. Nossa senhora, Isso. Quanto? 175 milhões entre dívidas de clubes, atletas e bancos. Sim. 175 milhões é um enxugar-gelo. Meu Deus do céu. É um enxugar-gelo. Você paga juro, paga dívida, tira da frente as coisas importantes e vem outras. E esse é o desafio que a gente está correndo agora. E por isso esse debate acalorado, fechando com o assunto, no dia das debêntures, da qual, sinceramente, acho que não acrescenta nada para o Internacional. Muito bem. Bora. Roberto Melo receberia uma carona, mas teria uma conversa, né? Possivelmente uma conversinha. E é importante ter essa conversa. Claro que sim. Bom, aqui tu trouxe a exceção que eu falei eu imaginava. da carona anterior. Por isso que tá aí. Veio na ordem. Eu falei. Este pífero, por tudo que fez no clube, não daria carona. Sim. Né? Apesar de que eu acho que não só ele fez, outros fizeram também, teriam outros que estavam juntos. E também uma van. E também outros que construíram, junto com ele, uma vida política no clube. Né? Tem responsabilidade, porque naquele momento não foram tão duros como estão sendo hoje conosco, na fiscalização da gestão. Né? Se aceitou muita coisa, se aceitava tudo. E esta questão, ela deixou uma cicatriz no clube, uma ferida que está exposta até hoje, tendo condenações aí de vários anos, dezenas de anos. Então, acho que o trabalho importante que foi feito depois, trouxeram a verdade à tona, e eu acho que isso deixou uma marca ruim no clube, por isso eu não dou carona. O senhor tem convicção, presidente, que hoje há um rigor de conselheiros com a sua gestão que não havia nesse período aqui? Tenho absoluta certeza. E isso não é ruim pro clube, tá? O problema é quando deixa de ser rigor para ser questões perseguição? Não vou chamar de perseguição, mas de inviabilizações. Para trancar, para travar, para impedir. Para impedir, entendeu? Eu não recebi, Gamba, de nenhum líder, e eu tô falando dos líderes, tá? Porque o líder tem a obrigação, quando lidera, de fazer as coisas e mostrar para os seus liderados como que se conduz. Tá. Não recebi a ligação de nenhum líder, de nenhum movimento, principalmente aqueles que hoje vão para a imprensa e falam e dão declarações, perguntando como é que estava no meio da enchente. Se precisava de alguma ajuda, se estava precisando de algum apoio, se estava necessitando de algo, vendo tudo que estava acontecendo. Líder dos movimentos políticos. Nenhum da oposição me ligou. Isso é muito sintomático. Nenhum? Eu jamais. Nenhum WhatsApp? Nada. Pode haver membros do conselho, sim. Eu estou falando de liderança. Tá. Alguns conselheiros que são de movimentos, né, que são menores, que não estão... Mas esses que estão hoje na linha de frente dos movimentos, que estão debatendo questões importantes do clube, dando opinião, aliás, dando opinião, mas não ajudando a resolver, eu não recebi. Não recebi, é lamentável, eu espero que isso mude, né? Nós vamos continuar trabalhando, o Internacional precisa que isso mude, né? Mas é importante no teu programa aqui, a gente não tem muita oportunidade, também nem quer ficar falando isso, acho que aqui é um debate, uma conversa mais aberta, mais aberta, a gente consegue falar um pouco mais, né? Mas essa necessidade, ela é fundamental, da gente repor as coisas no seu devido lugar, sem pessoalidade, olhando para o clube, tentando juntar forças, porque isso não leva a nada, isso transfere para fora algo que é interno e que precisa ser melhorado. Como é que eu vou perguntar isso para o senhor? Mas vamos lá. Tem conselheiro do Inter que seca o Inter por estar na oposição? Eu não posso afirmar isso, né, Gamba? Eu não acredito nisso. Outro dia vi uma declaração do ex-presidente do conselho, Sérgio Urren, que disse que... Não vou aprovar o debate porque eu vou dar dinheiro para o Alessandro que vai reeleger o sucessor dele.
E assim nós não vamos para lugar nenhum. Existe um debate onde as pessoas não querem que a gestão A ou B ou a do Barcelos tenha recurso, porque daí resolve as coisas e vai eleger. Cara, eu não acredito que a gente se resuma a isso e, sinceramente, espero que isso não aconteça, né? Isso é conversa de política de movimentos, o presidente não pode entrar nessa, tem que acreditar que o Colorado, que é Colorado, sempre foi Colorado e vai torcer pelas vitórias do Inter, né? Sim. No caso das debêntures, especificamente, a reprovação, ela foi, na sua leitura, tá? A sua leitura como presidente, ela foi estritamente técnica ou política? Na minha opinião, ela foi estritamente política. 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 Eu quero dizer isso respeitando a decisão, em primeiro lugar. Tá. A decisão está tomada, é democrática, o clube é isso. A gente tem que respeitar as decisões, não tem que ficar contestando. Mas eu acho que não houve um aprofundamento técnico. Se levou para uma discussão inicial contrária pela razão do Beira-Rio ser uma garantia que poderia ser executada em algum momento, e depois se levou para uma questão de que não poderia ser registrado ou não poderia tecnicamente acontecer, que era inclusive contraditória, porque se ela tecnicamente não pode acontecer, não vai acontecer, então não tem risco. Mas enfim, eu acho que o debate foi mais político e veja bem, no sentido de não de ser um debate contra o presidente ou a favor do presidente, nada de ver isso, de ser um debate político em relação ao mérito. O mérito é que não foi enfrentado de forma técnica, e sim de forma política, usando o argumento vamos perder o Beira-Rio. E tecnicamente, na nossa opinião, o Beira-Rio não estaria sob risco. Não estaria sob risco. Porque tínhamos as garantias todas dentro do projeto e fora do projeto, maiores garantias ainda que não estavam lá, que era receita de jogador, receita de televisão e publicidade e marketing. Essas receitas não estavam lá dentro. E elas são gigantescas, são mais de 300 milhões por ano. Para você pagar uma debênture em 5 anos de 200 milhões. Esses são 300 por ano. Em 5 anos, essas receitas representam 1,5 milhão. E essas não estavam dentro do projeto. Então, eu acho que a avaliação foi extremamente menos técnica e mais política, né? E aí, óbvio, todo mundo que não está aprofundado no assunto e que ouve falar que o patrimônio está em risco, essa pessoa... É natural que ela reaja contrária. É natural. E a gente viu, foi um recorde de presença de conselheiros. No conselho. Eu tenho certeza absoluta, e não é nenhum demérito, dos dois lados. Muitos conselheiros não leram, não se aprofundaram. O senhor tem convicção disso? Tem dos dois lados. Tudo bem. Entendeu? Foram votar de acordo com os seus movimentos e as convicções. Sim, não leram. Não leram, não se aprofundaram. Mas nesse sentido, assim, tá. E aí a decisão foi política. E aí eu tô dizendo pros dois lados. Não, perfeito. Mas vamos lá, vamos partir do princípio que uma narrativa foi construída usando o Beira-Rio para amedrontar, digamos assim, caso as debêntures fossem aprovadas. Vamos para um segundo momento, uma outra narrativa. Tão logo ocorre a votação, o senhor dá uma entrevista muito forte. O impacto vai ser no futebol, vai ser drástico e tudo mais. O que a gente está acompanhando nos últimos dias, presidente? Uma narrativa no seguinte sentido. O clube está falido, tem dinheiro, vai vender os jogadores, vai ter um desmanche, vai desmontar o Internacional. Pois é, aí é a responsabilidade que tem que se ter com o assunto. O clube não está quebrado, não está falido. Pelo contrário, o clube vinha de um momento de recuperação e equilíbrio. Aliás, nunca se teve na história do Internacional, aí, nos últimos pelo menos 20 anos, 3 anos consecutivos de superávit. Perfeito. Nós fizemos 3 anos consecutivos de superávit. E tivemos este ano um evento extraordinário, que foram as enchentes, que nos causou aí, no mínimo, 90, 100 milhões de prejuízo. Sem contar as dívidas que acumulamos por não pagar, que vão somar a isso. Portanto, uma dívida que estava em 700 milhões, ela vai somar esses 90 e mais o que nós não pagamos. Vai acumular. E vai acumular, vai crescer essa dívida esse ano. Muito. Então nós temos que olhar para isso e enfrentar isso com responsabilidade, porque esta foi e sempre foi a nossa direção. Nós fizemos um investimento maior no início do ano, exatamente porque apostamos muito com critérios que este ano seria um ano de títulos, de conquistas. Como no final, no segundo semestre, acabou se confirmando o desempenho da equipe, o plantel que a gente tinha, o dinheiro que foi investido para ter esses jogadores. Só que a receita que a gente esperava receber deste momento, ela não aconteceu. Fomos eliminados precocemente de 2 competições, deixamos aí mais ou menos 35 milhões sem receber. Nós temos que ser correto com o torcedor, transparente com o torcedor, porque senão a gente vai criando cada vez mais dificuldades para o clube. Era muito mais fácil para nós dizer o seguinte: não, continua tudo como tá, ninguém vai ser vendido, nós vamos achar dinheiro no banco e vamos a 2 milhões aí de 2 bi, 1,5 bi. Daqui a pouco acha um mecenas lá na frente. Vamos, daqui a pouco passa 2 anos correndo, entendeu? E vem outro e resolve. Não, a gente para tudo, vamos olhar para dentro, tomar medidas de novo, algumas que já foram tomadas lá atrás, redução de custo, organização do orçamento. Nosso orçamento para o ano que vem está previsto um superávit em torno de 18 milhões. Nós vamos ter que fazer um pouco mais. Então, para fazer um pouco mais, nós vamos ter que aumentar a receita.
nós contratamos uma consultoria internacional para aumentar essas receitas. O projeto está andando, nós estamos terminando o ano agora com vários contratos sendo renovados, de patrocínio, de televisão, que já vão nos dar essa receita. Eu tenho absoluta certeza que a nossa receita ano que vem vai ser maior do que esse ano, né? Sem venda de jogador, mas é importante também acrescentar por tudo que aconteceu, por não aprovação das debêntures, a venda de jogadores. Sim. Isso vai ser necessário. Mas aí nós estamos apavorados? Não, nós vamos contratar jogadores. Nós temos gente capacitada para contratar, Gamba. As pessoas esquecem, mas vamos olhar. Vitão, Bruno Gomes, Rômulo, Wesley, Tabata, eram jogadores que estavam no mercado, opções boas que a gente trouxe e que ninguém apostava tanto, aliás. Muitos eram contrários ainda, dizendo que o Wesley não ia dar certo. E tá aí, os jogadores deram certo. Nós estamos com 12 jogadores da base no profissional, coisa que nós não tínhamos há muito tempo. Então, assim, tem peças para repor, tem um time trabalhando muito no futebol, pensando essas soluções, neste nível que eu falei, de jogadores que vêm para cá para se firmarem, para entrarem nesse coletivo, que isso ajuda muito, um coletivo que está funcionando, e a espinha dorsal toda ela nós estamos mantendo. Então, hoje eu vi, por exemplo, que Borré não está saindo do Internacional, né? Começa a se especular coisas também para criar, nesse momento, né, a partir de uma fala que é verdadeira, que é uma fala necessária, mas aí começa a criar fatos para também ter, me desculpa, mas é um pouco disso que funciona no nosso meio, ter assunto aí, enquanto a bola não rola, né? Então começa, muito. Bom, eu vou dar aqui, ó, eu ouvi dizer que o Borré tá saindo, eu ouvi dizer que o fulano tá saindo. Cara, e a gente tem que trabalhar, essa é a minha... Posso colocar aí, qualquer um? Essa é meu desejo, que a gente trabalhe e mantenha isso. E assim, a receita de venda de jogador para viabilizar o clube tá longe de ser uma novidade, né? Todos os anos. Há anos. É expresso, inclusive. Há anos que eu ouço isso, e isso é apresentado, inclusive, para o Conselho, né? Conselho e aprovado. A necessidade. É aprovado. Foram aprovados para o ano que vem 135 milhões de venda. Para esse ano, 160, se eu não me engano. Né? Então, essas vendas estão lá no orçamento. O que nós estamos dizendo aqui é que talvez, por conta das debêntures não ter sido aprovada, nós precisamos apertar um pouco mais. E apertar um pouco mais significa talvez 20, 30 milhões a mais, que a gente vai ter que achar neste universo de redução de custo, venda de atleta e aumento de receita. Para viabilizar. Para começar a pagar um pouco mais da dívida. Entendi. Senão ela te sufoca, nós pagamos 100 milhões de juros. É muita coisa. É muita coisa. A ideia da debêntures era alongar essa pressão, diminuir os juros, ter dinheiro na mão para buscar deságio. Era esse o objetivo. Não foi possível, a gente vai buscar outras ferramentas, já estamos trabalhando. Bora lá, presidente, para sua sala. Pô, ficou outras caroninhas boas aqui, né? Não, mas isso aqui vai lá para dentro. Hã? Isso aqui vai lá para dentro. Ah, tá. Mas aqui só tem amigo também. Olá. Oi, tudo bem? Conhece esse moço aqui? Esse moço aqui é da televisão, aqui, ó. Oi. Me dá força todo dia. Tudo bem? Vou continuar lhe dando, presidente. Continuo lhe dando força. Como é que é o nome da senhora? Meu nome é Alice. Alice? Eu sou telefonista do clube. Telefonista do clube. 44 anos. 44? Do clube. O senhor é, ó, Muito obrigado. É fera? ele tem que seguir em frente. Ele não pode Ele não é muito chato? Ele não é muito chato? Ele não pode desistir da luta, ele tem que continuar. É isso aí. Obrigado. Não pode baixar a cabeça. A gente fez a transferência das fotos que eram dentro da sala da presidência e vieram para cá, porque aqui tem acesso público, não adianta ficar dentro de uma sala fechada, né? E todos os presidentes aqui. Todos os ex-presidentes aí na galeria. Seguido o senhor vem para cá, presidente. Pois é, né? Tá chegando, daqui a pouco passa rápido. Passa rápido, cara, 2 anos aqui já são os mais contemporâneos. Vem vindo na ordem, sim, né? Vem na ordem, ó. Alegrave, Berto Medeiros, Moretti, Miranda, Vitório Pífero, Marcelo Medeiros, Giovanni Carvalho, Jarbas Lima, o Záquia, Pedro Paulo Záquia, Borba Asmus lá atrás. Lá o Heraldo Herman. Vamos ali. Bora lá, aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tudo certo? Vamos aqui. Aqui que tudo é decidido, presidente. Aqui que a gente tem que despachar, tomar as decisões, mas as maiores decisões são na mesa lá na sala de reuniões, porque são decisões do Conselho de Gestão, né? Perfeito. O senhor fica muito aqui, não? Cara, eu tenho ficado pouco aqui. Geralmente quando eu recebo alguém, quando vem alguém aqui, costumo despachar lá com o pessoal na sala de reuniões ou no CT. No CT. É os 2 lugares que eu mais... Perfeito. Presidente, vamos lá. Esse momento do Inter com Roger Machado chegou a atingir uma sequência de 16 jogos invicto, mas perdeu os últimos 3 do Campeonato Brasileiro. Como é que o senhor projeta o 2025 com a atual comissão técnica? Penso que é um momento bom. O Roger encontrou a forma de jogar que demonstrou um crescimento no desempenho
O torcedor reconhece isso, a presença do torcedor, né? As manifestações do torcedor é de alegria, né? Por ver o time com essa sequência de resultados de 16 jogos sem perder, jogando fora, jogando em casa, e isso nos coloca com uma esperança positiva para o ano que vem, né? A gente tem que confirmar isso, né? Nos anos anteriores também terminamos o ano gerando uma expectativa boa e infelizmente começamos o ano não tão bem como terminamos o ano anterior. Isso tem que mudar e eu acredito que desta vez a gente consegue ter um desempenho mais convincente para nos dar esta certeza de que 2025 começará mais forte e brigando, né, pelos títulos, brigando pelas competições que nós vamos estar. Felizmente voltamos à Libertadores da América, uma competição importante, né? Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro antes dessas 3 competições importantes gauchão. Presidente, quando que o senhor decidiu que era o momento do D'Alessandro voltar para o Internacional? Essa pergunta me dá a oportunidade de dizer que lá atrás, quando o D'Alessandro parou de jogar aqui, na sua volta, sua despedida, naquele gauchão de 2022, eu já tinha feito um convite para ele, né? Para que ele ficasse numa função semelhante a essa, tá. Né? E o Dali foi muito correto naquele momento, né? Me dizendo, olha, presidente, eu preciso me preparar um pouco, eu preciso parar um pouco, inclusive não sei se faz bem esta relação colega, de repente virar, né, diretor ou coordenador. Me disse isso, eu entendi muito bem, achei louvável a atitude dele. E depois ele acabou indo para o Cruzeiro e a gente não teve essa oportunidade. E neste momento, na ideia de fazer uma mudança no departamento de futebol, de fazer alterações que a gente achava importante, voltando de um período duríssimo de enchente que nos abalou, natural que a gente pensasse de novo no nome dele, e nesta vez ele não estando no clube lá no Cruzeiro, como ele estava antes, nos abriu esta possibilidade de conversar. E aí a gente tomou a decisão de procurá-lo para saber quais eram as intenções, que a gente sempre faz com todos os profissionais. Primeiro, saber as intenções, segundo, uma conversa franca de o que a gente quer do trabalho, o que a gente espera, o que o profissional também pode entregar. E essa conversa aconteceu, foi muito positiva e o D'Alessandro, desde o primeiro momento, demonstrou interesse em estar com a gente de novo, né, no clube, e a gente imediatamente conseguiu encaminhar isso e acho que acertamos, porque ele compõe ali hoje no departamento de futebol, pegando aqui o treinador, o Roger, né, como um outro pilar importante, um equilíbrio, né, de funções, de apoio, mais o Mazuco, mais o vice-presidente Bisol, quer dizer, a gente conseguiu, acho, compor uma boa equipe e isso tem repercussão, por óbvio, nessa melhora do time. Não tiro disso, né? Eu sempre gosto de colocar e frisar isso, porque às vezes a gente diminui ou reduz o impacto. A volta para o Beira-Rio e para o CT, como também um elemento mental fundamental para que a gente voltasse também a ter desempenho, né? Então, acho que essas questões todas se conjugaram num momento único. O fato de estarmos numa competição também é importante, né? Não vamos tirar isso de um contexto. O calendário brasileiro, no seu primeiro semestre, né, tem sido apertado e, consequentemente, para as equipes que ficam em competições também tem que fazer opções. Vídeo o Atlético Mineiro, que fez as suas opções por 2 Copas e chegou à final das 2, não ganhou e quase foi rebaixado, né? Então essas escolhas são sempre escolhas difíceis para clubes, principalmente clubes como o Internacional e a grande maioria, que não tem uma capacidade financeira para ter um super plantel que absorva jogadores, 3 equipes com o mesmo nível de jogadores. Sim. Presidente, o senhor pensou em demitir o Cudê depois da eliminação para o Juventude no Campeonato Gaúcho? Acho que aquele momento foi um momento, a partir daquele momento do gauchão, foi um momento difícil, do ponto de vista anímico. Sim. Né? Nós já tínhamos sofrido um abalo no jogo da Libertadores com o Fluminense. Ali foi um abalo porque nós tínhamos uma expectativa de vencer aquela Libertadores. Fizemos um bom jogo lá no Rio, trouxemos a decisão para cá, dominamos o jogo até os 35 e tomamos 2 gols. Aquilo abalou psicologicamente, mas enfim, teve um final de ano, ganhamos as últimas partidas, veio um Grenal, a gente ganhou os outros jogos, terminamos o ano com uma expectativa boa, tinha eleição, isso também de alguma forma levou o debate da análise de campo muito mais para uma análise de eleição, né, o que não diminui nem nada o que foi feito. Voltamos no ano com o Cudê, com a expectativa do Campeonato Gaúcho, né? Uma eliminação nos pênaltis, que não era o que estava previsto no nosso trabalho. E aquilo eu acho que mentalmente, somado logo ali ao período de enchentes, acabou nos deixando numa situação, psicologicamente falando, mentalmente falando, abalado.
nos fez tomar decisão daí nos jogos do Juventude. Sim. Pergunta. Da mudança, Tá. porque, na nossa opinião, isso abalou o grupo também. Quando você não tem um comando que consegue levantar isso e dar sustentação mental para isso, acaba afetando o coletivo. Eu quero usar a palavra correta, tá? Talvez essa não seja correta porque seja muito forte. Mas o Kudê, ele negligenciou a tragédia, o impacto da tragédia nos jogadores? Acho que ele se impactou e, consequentemente, todos ficaram impactados a partir de você não ter aí algumas lideranças com um push maior para sair desse momento que foi difícil para todo mundo, não só para o Inter, mas para todos os clubes gaúchos. Então ali eu acho que nós tivemos, com a saída de Porto Alegre, a ida para Itu, a dificuldade que os jogadores estavam vivendo fora daqui, com a cabeça aqui, com as famílias saindo daqui, aquilo ajudou a gente a entrar num processo talvez negativo e difícil de sair. E ali a gente tinha que fazer uma mudança e eu tomei a decisão junto com os meus pares de gestão de que era melhor tomar aquela decisão mesmo antes de um jogo decisivo com o Juventude, na Sul-Americana, com o Rosário. Com o Rosário, do que a gente arriscar ir para um jogo com mais esses problemas para resolver fora de campo, mental, psicológico. E a gente buscou o Pablo, que era o treinador do Sub-20, o cara que já teve experiência em outros clubes. O Pablo tentou, acho que fizemos um jogo difícil nesse momento, mas possível, infelizmente não nos classificamos. E aí sim a decisão de buscar o Roger, um treinador que, com toda a sua qualidade, com o trabalho que vinha fazendo no Juventude, mas não só nesse trabalho, nos outros trabalhos que fez, um cara que estava por dentro da nossa realidade, né? Um cara que sabe muito bem o que todos estávamos passando, soube muito bem usar isso para levantar e utilizar essa união que os jogadores se fortaleceu. Se tem um saldo positivo foi isso. O período de enchentes fortaleceu essa união entre os jogadores. Isso nos deu força para recuperar o tempo perdido do Campeonato Brasileiro, as 5 partidas atrasadas e nos levar, né, a quase, em algum momento, a disputar e sonhar com o título, né? Mas felizmente garantir uma vaga para a Libertadores. Numa autocrítica, presidente, numa autoavaliação, o que mudou a sua convicção desde o momento que o senhor assumiu como presidente do Inter, que veio com o projeto Ramírez, passou por Medina, Diego Aguirre, Mano, Kudê, até esse momento com o Roger? Um aprendizado para o senhor que está fechando agora 4 anos à frente do Inter. Eu acho que o mundo do futebol tem que evoluir para os 2 aspectos. Tá. Um aspecto de você não negligenciar questões que são importantes na montagem da equipe, questões que são importantes na escolha de um treinador que vão além do conhecimento teórico. Por outro lado, não deixar que também estas questões sejam sempre relevantes. A questão teórica, tática, porque eu acho que as duas se complementam. A gente tem tentado buscar esse equilíbrio. Eu acho que o Roger é um meio termo. É um equilíbrio entre isso, né? Ele é daqui? Ele conhece o ambiente do futebol há muito tempo, porque foi atleta. Ele conhece o ambiente do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo não é por isso, né? Mas porque ele também tem um conhecimento tático, técnico, que é muito bem transmitido aos atletas. E a sua forma de treinamento é uma forma que faz com que aquilo que ele propõe aconteça realmente no jogo. Essas coisas deveriam ser óbvias, mas nem sempre são. Muitas vezes você tem treinadores que são mais gestores de grupo e tem uma certa dificuldade no ambiente tático e técnico, até para explicar como é que o time ganhou, perdeu. Isso o senhor conseguiu ver. E a gente vai vendo, né? Então, por exemplo, eu posso citar aqui sem Dá um exemplo do Ramírez. Posso citar aqui sem justo. O Ramírez, um treinador que na época era o... A gente usa a expressão a última bolachinha do pacote. Né? Foi um treinador que foi... Palmeiras queria o Palmeiras chegou a fretar um avião para buscá-lo. E não seria o Abel, seria o Ramírez. Seria o Ramírez. Né? E a gente entendeu que era, mas era um treinador que tem muito conceito na cabeça, um treinador que fez uma revolução numa equipe pequena, mas que foi vencedora no período dele, que foi o Independente Del Valle, e que utilizou a base como nunca, e fomentou a base, pegou jogadores jovens e transformou em grandes jogadores da Premier League. Esse modelo é um modelo teoricamente perfeito. Então você se fixa nisso, cria uma ilusão de que isso é possível fazer fácil, e não é fácil. Por quê? Porque o ambiente... O senhor criou essa ilusão? Óbvio, eu e meus companheiros todos. E talvez o Palmeiras tivesse também tido essa ilusão. Também. Né? Por quê? Porque isso é uma coisa que é importante. Você pegar meninos da base. Esse é o cenário perfeito, colocar no time profissional e darem certo, só que para isso acontecer você precisa ganhar. E a pressão que tem numa equipe como, né, talvez o Independente ou outra equipe, não é a mesma pressão que tem aqui. Não é. Né? Principalmente num clube que está há muitos anos sem ganhar. Isto é muito mais forte, isso é muito mais pesado. E, portanto, nós também não tínhamos uma estrutura de retaguarda que pudesse sustentar suficientemente um trabalho desse tipo. Né? E isso não deu certo. Bom, buscamos ali para equilibrar
procurar o ano uma solução mais ortodoxa de uma pessoa que conhecia o clube, enfim, que foi o Diego. Né? O Diego deu estabilidade, veio, né, o final do ano, a gente não conseguiu manter, o Diego também teve... desfocou com a coisa do Uruguai, né? E teve oscilações, a questão de um sonho dele também de ser técnico da seleção, então talvez ali tenha tido algum problema. A gente voltou a este modelo de um jogo propositivo, de tentar fazer com que o Internacional tivesse a marcação mais alta e tal, com o Medina, que era um treinador que vinha de um campeonato argentino importante, foi campeão na Argentina. Tentamos isso de novo, mas como eu disse, não conseguimos dar talvez as peças que o Medina precisasse, né? E os resultados foram extremamente ruins. E um resultado ruim hoje no Brasil, ele condiciona você a trocar o treinador. Termina com qualquer projeto. Buscamos uma solução, de novo, né? Caseira. Uma solução que botasse a bola no centro. Um cara que tem meu respeito, a minha admiração, né? Um treinador que não estava treinando em um time. A gente foi lá, buscou, resgatou, deu oportunidade. Eu acho que ele soube muito bem usar. Foi a maior pontuação do Inter no Campeonato Brasileiro nos pontos corridos. E a gente, infelizmente, vira o ano com essa perspectiva, e aí não ganhamos o gauchão, e aí a pressão vem, a gente acaba mudando. Então esse ciclo a gente espera que com esse trabalho do Roger agora, ele não se repita, e as nossas expectativas são boas em relação a isso, e a gente consiga firmar da permanência, continuar com o trabalho, ter uma estrutura, ter convicção. O D'Alessandro fala muito nisso, né? O importante é a gente ter convicção do trabalho, e se tiver convicção do trabalho, segurar é o que a gente quer. Aproveitando a tua pergunta, fiz um levantamento nos últimos 4 anos, na média de treinadores no clube brasileiro. Embora o Internacional tenha tido 6, 7 treinadores, a maioria dos clubes brasileiros tiveram ou isso ou mais de treinadores. Então é uma tônica, isso não é uma desculpa, que eu gostaria que tivesse um treinador nos meus 4 anos, mas é uma tônica que o futebol brasileiro vai engolindo trabalhos e não dando oportunidade, porque no caso do Internacional a necessidade de reconquistar títulos, né? Ela é muito grande, a pressão é grande, e isso, óbvio que em determinado momento, por mais que se tenha, né, um trabalho, que tenha feito algum trabalho bom, quando chega nesses momentos, há oscilações, a gente precisa sustentar, mas há limites para isso. Perfeito. Eu tenho alguns desafios para o senhor aqui, tá? Bons, tá? Bons, coisas boas para o senhor. Mas antes eu quero perguntar o seguinte, olhando para o Campeonato Gaúcho, tá? E como foi o 2024? O senhor se arrepende da forma como colocou a frase "o Inter vai ser campeão gaúcho"? É agora, já no Campeonato Gaúcho, que nós vamos voltar a sermos campeões. Já me fizeram essa pergunta, Gamba. Naquele momento, nós estamos iniciando um ano onde a gente fez investimentos, onde a gente queria que o torcedor, né, entrasse nesse ambiente. Nós projetamos 38 finais, porque realmente nosso objetivo para dentro do vestiário, para dentro do clube, para a área de marketing, para a área da administração, era todos engajados e que os 3 pontos do primeiro jogo do Brasileiro valeriam tanto quanto os últimos 3 pontos. As então, 38 se finais, a gente começar com esse clima, a gente tem chance de chegar e não ficar lamentando que faltou 3, faltou 1, faltou 2. Esse era o objetivo. E o Campeonato Gaúcho entrava nesse processo. Agora é óbvio, na ênfase que você dá, da forma como você dá, pode ser interpretado, e foi normal isso, né? Como se você estivesse já garantindo algo que não tem condição de garantir. Isso não é bom, acho que não repetiria, mas é importante o torcedor sempre ter essa percepção de que a gente, quando entra, o Internacional tem a obrigação de, quando entrar para qualquer campeonato, né? E aí ela fica um pouco mais leve a frase, mas ela tem essa ambição de ganhar os campeonatos. Perfeito, nós não podemos iniciar um campeonato dizendo que vamos ver se vai dar, pode ser. Não, nós precisamos ganhar, entrar para ganhar. Mas isso no sentido muito mais de mobilização do que propriamente de passar alguma ideia de provocação para o outro lado, ou de arrogância, ou de coisa parecida. E eu acho que às vezes, conforme a gente diz, isso pode passar, então a gente tem que ter cuidado, isso a gente vai aprendendo, né? Não somos mestres na comunicação como tu, e às vezes a gente também comete alguns erros em falas e tem que ser considerado como algo também previsível. Hoje o senhor vai com mais cautela com relação a isso, né? Não, nem tão definitivo. Vamos ganhar o Gaúcho? Hoje entra para ganhar. Nós vamos entrar para ganhar todos os campeonatos. Presidente, o senhor viveu como torcedor o período do Octacampeonato Gaúcho do Internacional. Era um período diferente para o futebol do Rio Grande do Sul, Internacional rompendo a barreira nacional com o tricampeonato brasileiro, depois veio a conquistar a América, o mundo e tudo mais. Então o senhor é de uma geração que valoriza muito, que valorizava muito isso. O Grêmio tem essa possibilidade de chegar a esse octa que foi obtido pelo Internacional lá atrás. Diante disso, como é que o senhor trata o Campeonato Gaúcho que vem aí? Esse é um outro elemento que aumenta a responsabilidade do Inter nesse gauchão? Sempre, Gamba, nós temos a responsabilidade, vou ser repetitivo, né, de entrar para esses campeonatos. Óbvio
óbvio que esse tem uma discussão de marca, né? Uma marca histórica que se iguala, né? Que há muito tempo não era possível, né? Se discutir sequer isso. Mas a gente tem que deixar isso na arquibancada, na torcida e focar aqui no nosso trabalho, na convicção, né? Deixar que os nossos jogadores tenham a condição, né, de entrar num campeonato sabendo que o Internacional precisa ganhar ele, porque há muito tempo não ganha, mas tendo a tranquilidade para trabalhar. A gente sabe que a pressão é sobre a instituição, é sobre nós, mas a equipe tem que entrar como ela terminou o ano, jogando um futebol que está de alguma forma cada vez mais crescendo e se consolidando, de forma coletiva, né? Jogadores que entram e que saem conseguem manter o mesmo nível. Se a gente tiver isto muito bem organizado, muito bem focado, a chance da gente ganhar o campeonato é muito maior. Então, trabalhar para isso e deixar essas questões, né, realmente para os dirigentes, para a imprensa, mas blindar aí o vestiário para que eles possam trabalhar muito, sabendo da obrigação que a gente tem como equipe, como time, com essa instituição, sabendo a obrigação deles como atletas, né, de resgatar essa autoestima, e eu acho que isso está muito presente lá dentro. Os jogadores estão muito focados em relação a isso, né? As entrevistas que a gente viu no final de ano, postagens que a gente viu dos jogadores no final de ano, elas demonstram essa responsabilidade que eles sentem, e jogadores vencedores, jogadores... Entenderam a necessidade. A necessidade, isso está muito claro, e eu acho que isso vai ser uma tônica do ano inteiro, não só do Gauchão, mas das outras competições. Muito bem, vamos lá. Quadros para o presidente Alessandro Barcelos, tá? O senhor me responde sim ou não. Não precisa justificar. Se o senhor quiser justificar, não tem problema, fica a seu critério, tá? O quadro é: tentei contratar ou não. E eu vou dar alguns nomes e o senhor me diz sim ou não. Se quiser avançar, não tem problema. Vamos lá? Posso começar? Oscar. Sim. Pato. Não. Leandro Damião. Sim e não, em 2 momentos. Juliano. Lá atrás, sim. Yuri Alberto. Sim. Nico Lopes. Não. Savarino. Esse eu tenho que falar porque foi observado, mas não concretizamos proposta. Estava no nosso radar, olhamos, tentamos contato, mas infelizmente não conseguimos contratar. Lo Celso. Não. Luiz Henrique, do Botafogo. Não. Almada, do Botafogo. Não. Paulo Souza, treinador. Conversamos. Não. Se é a tentativa de contratar, para mim é tu botar na mesa, tá? Sim. Sim. Foi antes do Medina, né? Foi naquele período ali, né? Antes do Medina. Antes do Medina, perfeito. Bom pra gente, fomos bem aqui. Vencemos a etapa. Vencemos. Mais uma agora. É um ranking às cegas. Essas ideias aí. O maior ídolo, primeiro, até o 10º nessa ordem. Porém, eu vou dar um nome pro senhor e o senhor vai encaixar ele na lista. Sem visualizar. Aí que tá, por isso que é o às cegas. Claro. A jogada é tu te quebrar. O objetivo é te ferrar, tá? Carpegiani. Carpegiani, 5. Valdomiro. Pensando todos, 6. Índio. É que tem outros que tu vai falar e aí eu vou me quebrar. É isso que nós queremos. 7. Rafael Sobes. Rafael Sobes, vou botar lá no fim 10. Figueroa. Figueroa tem que ir lá pra cima. Eu botei o 5 já. Botou, Carpegiani. Tu me deixou mal agora. 4. D'Alessandro. D'Alessandro, eu tenho que deixar o D'Alessandro 3. Manga. Manga bota de 9, eu não tenho ainda, né? Não. Manga 9. Tu sabe o que tá faltando, né? Sim. Fernandão. Rapaz, agora essa é a decisão mais difícil. O top 2. Top 3 é difícil. Vou botar o Fernandão de 2. Sabemos quem será um. E Arley. Importante. 8. Faltou uma posição só, que é o número 1, né? Falcão. Isso. Falcão 1. É o seu maior ídolo, né, presidente? O maior ídolo na época da infância e adolescência da gente, as recordações como atleta e o que fez dentro de campo, o que fez na seleção. Sem dúvida. Muito, muito legal isso e fica na retina da gente. O ranking de Alessandro Barcelos de ídolos do Inter tem Falcão, na ordem, tá? Fernandão, D'Alessandro, Figueroa, Carpegiani, Valdomiro, Índio e Arley. Manga 9. E o 10, Sobes. Vamos lá. Desafios para Alessandro Barcelos. Ele acha que é fácil, né? Porra. Manga ou Klemer? Klemer ganhou títulos importantes, né? Mas tecnicamente eu acho que o Manga era melhor. Cláudio Duarte ou Ceará?
Jogadores de estilos diferentes, o Ceará campeão do mundo, mas Claudião teve uma história muito rica aqui no Inter, de muito tempo, eu pego o Claudião. Pelo seu ranking, eu sei a resposta, mas eu quero ouvir do senhor. Índio ou Figueroa? Ah, não dá pra botar um do lado do outro. Daqui a pouco o senhor vai montar a sua seleção de todos os tempos, o senhor pode botar os dois. Pô, eu já montei outro dia uma seleção e deixei gente fora. Vai esse deixar. negócio não é fácil. Vai deixar. Figueroa. Rubens Minelli ou Abel Braga? Cara, são dois estilos diferentes, mas eu pego o Abel Braga. Abel Braga. Ganhar Grenal ou ganhar Gauchão? Ganhar Gauchão com o Grenal. Não. Aí é um sonho perfeito. Porra, ganhar Gauchão. Ganhar Gauchão. Sim. O senhor gosta do Gauchão? Eu gosto. Apaixonado pelo campeonato da nossa terra. E agora, presidente, o Inter de todos os tempos pro senhor. Vamos lá. Pô, essa é sempre uma não muito vai. difícil, cara. Eu sei que é difícil. O senhor é presidente do E Internacional. aí começa a comparar num lugar eu disse uma coisa, no outro. Eu não tenho uma seleção base que eu não vou mudar. O senhor já tomou decisões muito mais difíceis. Eu acho que, assim, por exemplo, goleiro, né? Nós tivemos aí Tafarel, Manga, Klemer e Benítez, para falar de alguns, Sim. não falar de todos. E o Alisson. Sim. Tem que escolher um, é difícil pra caramba, entendeu? Assim, muito mais pelo momento de vida que tá passando, pelas dificuldades que tá passando, pela amizade que a gente tem. Eu escolheria, até por esta homenagem, o Benítez. Benítez. Lateral direito. Lateral direito, não vou falar de todos. Falamos agora há pouco aqui do Claudião do Ceará, mas eu vou botar um terceiro que não foi falado aqui. Luiz Carlos Vinck. Luiz Carlos Vinck. Dupla de zaga. O Índio e o Figueroa. Lateral esquerdo. E tô deixando gente boa de fora. Muitos. Lateral esquerdo também tivemos grandes laterais, o Kleber Chicletinho é um exemplo disso. Mas eu vou pegar o Jorge Wagner. Jorge Wagner. Muito bem. Vamos lá, setor de meio campo. Agora com o senhor, esquema 4-3-3, 4-4-2. Não, agora o negócio vai funilar, né, cara? Mas eu pego ali Falcão. Tá. Pego o Carpegiani. Perfeito. E D'Alessandro. Meu time é ofensivo. É abertinho? É abertinho. É pra caber todo mundo. Pô, e joga, hein? Falcão, Carpegiani e D'Alessandro. Valdomiro. O Índio Figueroa que se virem. Valdomiro. Fernandão. Tá. E Sobs. É um bom time, hein? Deixei Nilmar fora, que eu não queria deixar. Deixei Arley fora, que eu não queria deixar. Outra hora eu troco um pouco aí e boto. Eu faço outra. Tá, e quem comanda? Quem comanda, Abel Braga. Abel Braga. E o presidente? Quem é o maior presidente da história do Inter, na sua opinião? Fernando Carvalho foi o presidente vitorioso, que ganhou mais títulos, né? Tem o direito de estar representando. Essa galeria de presidentes que a gente viu ali. Perfeito. Tivemos excelentes presidentes na história do Inter, né? Fizeram todo o esforço para colocar o clube no seu devido lugar, que tiveram êxitos, mas nenhum teve o êxito que o Fernando teve. Né? Então tem que reconhecer isso, é importante. Muito bem. Presidente, muito obrigado pelo seu tempo. Um grande Natal, um grande Ano Novo para o senhor, um grande 2025. Muito obrigado pela gentileza e pela disponibilidade. Eu que agradeço e que também desejar a ti, a todas as pessoas que te acompanham aí, um ótimo Natal, um feliz Ano Novo, que a gente possa ter um 2025 bastante promissor e vencedor. Muito bem. Alessandro Barcelos, torcedor do Internacional, vai anunciar alguma contratação com certeza para vocês em breve, ou a permanência de um jogador importante. Cobrem ele aqui, peçam, né? Presente para o presidente Alessandro Barcelos aqui nos comentários. Deixe o seu like, o presidente veio para a conversa com a gente. Muito obrigado, abraço. Posso tomar uma decisão? Pô, já que eu tô na vaga do homem, uma decisão posso tomar, né? Priorizar o gauchão vai ser a minha decisão.